Olá a todos, Horizon Forbidden West chega dentro de poucas semanas. Em adição aos vídeos que eu já criei sobre o jogo, que podem ver na descrição ou no final do vídeo, quero igualmente explorar este tópico sobre algumas das maiores mudanças existentes nesta sequela do grande sucesso de 2017, Horizon Zero Dawn. Zero Dawn trouxe-nos Aloy, uma rejeitada da tribo dos Nora que acabou por descobrir que era um clone de Elizabeth Sobeck, uma cientista do passado que ajudou a garantir o futuro da humanidade depois dos robôs Faro dizimarem toda a vida no planeta. E agora há uma nova ameaça no mundo com novas tribos e com Silent e Hades a trabalharem juntos. Mas quais são algumas das maiores mudanças que Forbidden West nos traz? Começamos com uma que foi mostrada no trailer do State of Play dedicado ao jogo, que é a existência de inimigos a montar máquinas. Esta é uma mudança muito bem-vinda. Em vez de enfrentarmos máquinas e humanos separadamente, como no primeiro jogo, em Horizon Forbidden West iremos lutar contra inimigos que têm a capacidade de reescrever as máquinas para que as possam montar, tal como a Aloy fazia no primeiro jogo. No entanto, há que ter em conta que existem diferenças quando uma máquina está a ser montada e quando nos livramos do seu piloto. Provavelmente o maior e mais impressionante exemplo disto foi visto nos trailers com o Tremor Tusk. Quer dizer, é basicamente uma fortaleza móvel com uma estrutura de madeira construída em cima dele. No trailer do jogo podemos ver como o Tremor Tusk se comporta de maneira diferente quando tem um humano sobre si e quando não tem. Com os pilotos parece muito mais focado em ataques de longo alcance, mas quando se derruba os inimigos que o controlam, fica muito mais caótico e agressivo. De acordo com a guerrilha, temos também que ter atenção adicional, pois algumas fações inimigas podem montar máquinas ao contrário de apenas uma. Assim, temos que nos focar no piloto, na máquina que monta e até na nossa, pois eles poderão roubá-la e atacar-nos com ela. Ao que parece, eles têm muitos dos truques que teremos, então se calhar eliminar os pilotos primeiro é uma boa estratégia. No geral, a adição de inimigos montados deve tornar o combate geral mais variado e interessante. Pessoalmente, acho que é uma boa mudança e que pode fazer com que o combate não fique tão repetitivo. E no segundo lugar vamos falar da IA das máquinas. Pelo que vimos nos trailers e por alguns dos comentários feitos pelos developers, parece que eles estão a forçar muito mais para fazer com que os inimigos não sejam apenas mais variados, mas mais inteligentes também. Uma grande maneira pela qual eles melhoraram a forma como as máquinas respondem a Aloy é que eles expandiram como elas interagem com o terreno. No jogo original não era muito difícil enganar os inimigos, indo para um local onde não nos podiam alcançar, ou em alternativa forçávamos-nos a fazer um desvio até chegarem até nós enquanto respirávamos e aproveitávamos para criar armadilhas e coisas assim. Mas parece que agora os inimigos também serão capazes de trepar e saltar para que nos consigam alcançar de forma mais rápida. Então, a vez de apenas subirmos uma parede, as máquinas também poderão subi-la em vez de irem à volta. Além disso, muitas delas podem nadar, e não apenas as que encontramos debaixo d'água. Assim, fugir para a água pode não ser a melhor opção. Pelos comentários dos developers, parece que eles se esforçaram muito para melhorar as dicas que os inimigos nos dão quando estão prestes a realizar certos ataques para que possamos antecipar o que vão fazer a seguir. Não é necessariamente uma coisa de IA, mas é outra maneira dos developers tentarem tornar os inimigos mais reativos e mais legíveis no que fazem. Vai ser interessante esta mudança. O melhor é mesmo começarmos a aprimorar as nossas estratégias para não estarmos sempre a levar grandes coças. E a terceira mudança é que a guerrilha se esforçou para melhorar os NPCs e a multidão em Forbidden West. Em conversa com a Game Informer, o diretor narrativo Ben McCaw disse que as cidades parecerão mais animadas em comparação com o original, com um sistema de multidão aprimorado, melhores animações e com uma substancial melhoria no áudio para que tudo pareça o mais autêntico e realista possível. Uma grande mudança, segundo McCaw, é que Aloy passará mais tempo tanto com as personagens principais como com as que encontramos em missões secundárias, dizendo que elas não irão embora apenas depois de uma missão. E considerando que Aloy no primeiro jogo era uma rejeitada subestimada por quase todos, o que alcançou em Zero Dawn vai transparecer para este jogo, onde ela é frequentemente chamada de Salvadora. Aloy, ao que parece, quer seguir o exemplo de Elizabeth Sobeck, a figura materna, e fazer o que for preciso para deter a praga e salvar o mundo. No número 4 vamos falar da furtividade. Um dos elementos menos estelares do Horizon original foi a sua furtividade. Por exemplo, derrubar acampamentos de bandidos inimigos não era tão interessante como caçar máquinas, e claramente a guerrilha entendeu isso vindo do feedback dos jogadores, porque parece que eles fizeram uma revisão à mecânica furtiva para Forbidden West. Os inimigos são mais rápidos em perceber quando fazemos coisas, como atirar uma flecha nas proximidades, e quando vão pesquisar é provável que o façam em grupo em vez de sozinhos. Ao que parece, o grupo terá um líder de equipa que comandará o resto, o que vos dará pistas sobre o que o inimigo está a fazer para reagir ao jogador. Em geral, os inimigos devem reagir de forma mais inteligente. E agora há um sistema completo de linha de visão onde é possível perder os inimigos de vista.
Portanto, as táticas de bater e correr devem ser muito mais viáveis neste jogo. Parece que os inimigos humanos serão muito mais reativos e interessantes para lutar em Forbidden West, o que é sempre bom. Na quinta posição é algo do qual ainda vimos muito pouco. Os developers têm-se mantido muito calados sobre certas adições ao jogo, especialmente quando se trata do combate, mas uma grande coisa que eles revelaram no trailer do State of Play da PlayStation é uma nova habilidade chamada de Valor Surge. Uma habilidade que depende de um medidor de energia que carrega à medida que executamos ações, como derrotar inimigos e remover pedaços de armadura, e quando ativado desencadeia um poderoso ataque ou uma habilidade. Até agora apenas um Valor Surge foi revelado, que é o que foi apresentado no trailer onde Aloy explode a armadura de um pesado inimigo humano. Aparentemente o jogo terá até 12 desses no total, com 3 níveis de aprimoramento para cada um, e podem ser desbloqueados gastando pontos na nova Skill Tree. Dependendo de quão poderosos esses movimentos realmente são, podem ser um ótimo complemento para o jogo, ou então pode ser algo que depois nos esquecemos completamente. Mas acho que para um jogo como Horizon, ter algum tipo de finisher pode ser realmente satisfatório. Até ao momento não se sabe muito sobre os Valor Surges e acreditem, eu ando atento. Mas por um lado até é bom que se mantenham algumas coisas em segredo, ao contrário do que muitos jogos fazem hoje em dia. Assim iremos um bocado à toa para o Oeste Proibido. A sexta mudança é certamente uma muito bem-vinda. Um ponto que os developers continuam a enfatizar sobre este jogo é que haverá muito mais oportunidades de personalização. Eles dizem que a árvore de habilidades é bastante expandida em relação ao primeiro jogo, com muito mais opções que permitem aos jogadores experimentar diferentes estilos de jogo. Outra novidade são as bancadas de trabalho, que podem ser usadas para atualizar armas e melhorar roupas. Falando em roupas, em vez de apenas fornecerem alguns modificadores e resistências, como funcionava em Zero Dawn, as roupas agora terão habilidades atribuídas, incentivando assim a utilização de certas indumentárias em determinadas situações. E agora, para terminar, haverá um jogo de tabuleiro chamado Strike. À semelhança do que vimos com Pazak em Knights of the Old Republic, Gwent em Witcher 3 e mais recentemente Orlog em Assassin's Creed Valhalla, Horizon Forbidden West vai também ter um chamado Strike. A única informação que temos sobre este minijogo é encontrada na página do suporte da PlayStation para o jogo. A página descreve-o como um jogo de tabuleiro jogado pelos habitantes do mundo de Horizon. Aparentemente é jogado com peças de madeira e metal que parecem máquinas e é um jogo onde defrontamos NPCs. Eu nunca fui fã destes jogos, mas é verdade que muitos gamers adoram isto. Por exemplo, Gwent tornou-se o seu próprio jogo, com uma enorme comunidade online. E vocês, são fãs destes jogos? Quero apenas dar uma nota adicional relativamente ao lançamento de Horizon Forbidden West. O jogo será lançado para a PlayStation 4 e PlayStation 5 no dia 18 de fevereiro. A versão Standard para a PS4 terá um custo de 69,99, enquanto que para a nova consola custará 79,99. A atualização do jogo para a nova consola teria um custo de 10€, mas devido ao backlash recebido por parte dos fãs, a Sony reverteu essa decisão. Assim, podes comprar a versão para a PlayStation 4 de Horizon Forbidden West e atualizar para a PlayStation 5 gratuitamente, pelo menos no momento do lançamento. Não se sabe se mais tarde isto não será mudado e a Sony requira o pagamento de 10€ para a atualização, mas até agora não há qualquer informação nesse sentido. Assim, se quiseres poupar 10€ no jogo, basta comprares a versão Standard para a PlayStation 4 e então fazer o update gratuito. Todos os próximos exclusivos da Sony, lançados nas duas consolas, terão um custo de 10€ caso queiram atualizar o jogo para a nova geração. E é tudo por hoje. Volto a convidar-vos a assistir aos meus outros vídeos sobre Horizon Forbidden West e, se desejarem, também ao vídeo de 12 curiosidades sobre Horizon Zero Dawn. Os links estão na descrição. Basta irem lá para saberem mais coisas sobre o jogo que está quase a chegar e, claro, também ajudam aqui o Metal Creep, né? Muito obrigado por teres assistido ao vídeo, espero que tenhas gostado e se foi o caso, carrega aí no like e faz-me saber nos comentários o que mais esperas em Forbidden West. Caso ainda não estejas subscrito, não te esqueças de carregar em subscrever e no sino para receberes as notificações dos próximos vídeos. Obrigado por teres estado desse lado e vemos no próximo. Creep out!